mas acaba de sair a informação de que, como já era esperado pelo mercado, a taxa de juros foi mantida em 10,5%, né? Ou seja, interrompendo aí um ciclo de cortes que começou no ano passado. Isso certamente é uma sinalização ruim depois de tudo que a gente tem visto acontecer no Brasil por conta do posicionamento do presidente do Banco Central, né? Segundo a jornalista Daniela Lima, o Campos Neto tem feito reuniões íntimas e fechadas com o pessoal da Faria Lima, fazendo pregações contra a saúde financeira do governo. O presidente Lula foi avisado dessas conversas por vários interlocutores. Nas suas falas, o Roberto Campos Neto demonstra claramente que tem lado na questão política e ideológica, e não é a do presidente eleito, né, do presidente Lula. Não à toa, o Lula passou a criticar mais duramente o fato de Campos Neto estar alinhado à campanha de Tarcísio nas eleições de 2026. Por conta desse posicionamento nada autônomo do presidente do Banco Central, Lula tem sido aconselhado a endossar um pedido de afastamento do Campos Neto. E hoje, a bancada do PT na Câmara dos Deputados, liderada pela deputada e presidente do PT Nacional, Gleisi Hoffmann, protocolou essa ação popular com um pedido de tutela de urgência contra o Roberto Campos Neto. A ação acusa o presidente do Banco Central do Brasil de envolvimento em articulações político-partidárias, comprometendo a tal imparcialidade tão necessária ao seu cargo. Vamos ouvir aí o deputado Lindbergh Farias, que falou sobre esse pedido. Nós entramos com ação popular contra Roberto Campos Neto. É assinada pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, por dezenas de parlamentares, porque ele não tem imparcialidade na condução da política monetária. Eu estou aqui com números. Vocês sabem quantas reuniões o presidente do Fed, do Banco Central norte-americano, Jeremy Powell, fez no ano passado? 5 reuniões, todas com universidades. Aqui não. O Roberto Campos Neto se reuniu 250 vezes com instituições financeiras. Ele não tem autonomia em relação ao sistema financeiro e muito menos autonomia política. O que esse cara está fazendo passou de todos os limites. Ele votou com a camisa da seleção brasileira, votou em Bolsonaro ali, ajudou na campanha de Bolsonaro, com um agregador de pesquisas, e agora vocês estão vendo essa reunião com o Tarcísio, uma festa organizada pelo Tarcísio, que ele se oferece para ser ministro no eventual governo do Tarcísio. Ele está sabotando o governo do presidente Lula. É uma sabotagem explícita. Então quer dizer que entramos com essa ação popular e eu tenho uma representação no Conselho de Ética da Presidência da República. Por quê? Porque eu descobri aqui que ele tem fundo offshore. Vocês lembram daquele escândalo do Panama Papers? Mas ele tem um fundo exclusivo que é remunerado pela taxa Selic. Ou seja, taxa Selic alta, ele está ganhando dinheiro. Sabe o que aconteceu? Ele entrou na justiça, obteve um liminar para impedir que o Conselho de Ética da Presidência da República julgue esse processo contra ele. E agora o caso está no TRF e já tem 2 votos contrários a ele. Está faltando só um voto para o Conselho de Ética, que eu tenho certeza que se isso chega no Conselho de Ética, vai mostrar claramente conflito de interesse. Ele está ganhando dinheiro quando a taxa Selic fica alta. A gente conseguiu o nome das empresas, dos fundos, e na verdade já sabemos que são remunerados pela taxa Selic. É uma vergonha, a gente tem que barrar esse Roberto Campos Neto. Ele quer sabotar o governo Lula. Os 4 indicados do Lula, na última reunião, votaram por uma corte maior de 0,5, enquanto o Campos Neto e os outros diretores lá, os que vêm do Bolsonaro, votaram por 0,25. Isso levou um desgaste enorme, né, do Galípolo e dos outros 3 indicados por Lula. Como o Galípolo é um cotado para o Banco Central, e eles iam perder de todo jeito, né, porque a maioria ia votar para não ter corte nenhum hoje, eles iam ficar isolados, votando contra, votando diferente e se desgastando, né, minando a credibilidade do Galípolo. Então, talvez o próprio Haddad tenha dito, olha, já estamos derrotados mesmo, é melhor que se preservem, né, sigam a maioria lá dentro do Copom, porque não faria diferença nenhuma eles votarem de forma... Era só para marcar a posição, e talvez isso seja um movimento para preservar o Galípolo. Essa taxa de juros brasileira, 10,5% com a inflação girando em torno de 4%, a inflação esperada girando em torno de 4%, e observada também, é uma taxa de juros exorbitante, em termos, não da experiência brasileira histórica, mas em termos do padrão internacional. Quando não é a taxa de juros real mais alta do mundo, está certamente entre as maiores. Isso tem consequências macroeconômicas e sociais bastante importantes. Pode ajudar a combater a inflação? Pode. Mas há um custo muito alto em termos de perda de dinamismo econômico, de redução de investimento, desequilíbrio do governo, desequilíbrio das contas públicas, porque a taxa de juros praticada pelo Banco Central influi
decisivamente no custo da dívida pública e interna, sobretudo, né? E, por último, mas não menos importante, é um mecanismo de concentração de renda. Porque quem é que o Banco Central paga juros, o governo paga juros a quem, quando o Banco Central onera o custo da dívida pública? Paga juros aos indivíduos de alta renda, classe média alta para cima, que tem os super ricos, que têm ativos financeiros remunerados a essas taxas exorbitantes, com liquidez, sem risco, paraísos rentistas, né? Beneficia os bancos, que têm reservas de caixa, as grandes corporações têm reservas de caixa, que têm rendimentos financeiros frequentemente superiores aos operacionais, e é uma Bolsa Família gigantesca para os super ricos, entende? Que anula, se não todo o esforço, mas boa parte do esforço que o governo faz para melhorar a distribuição de renda com outros mecanismos, né? Agora, a decisão é a seguinte: a pressão sobre os indicados pelo Lula é enorme, a pressão da mídia, a pressão política, né? Então, eles entraram naquela batalha na última reunião do Copom, que foi uma espécie de armadilha que aprontaram para eles, eu acho, sabe? Foi assim, de colocá-los na posição de irresponsáveis, né? E como o Roberto Campos tem pouco tempo pela frente, o Galípolo e os outros indicados pelo Lula têm que evitar rock the boat demais, sabe? Esperar a saída desse nomeado pelo Bolsonaro para poder conduzir uma política monetária mais condizente com a política econômica como um todo. Trazer aqui, se você me permite, Miola, a fala do Pedro Serrano. Ele falou sobre esse assunto. Nós estamos aí verificando a conduta desse presidente do Banco Central, né? O Campos Neto, né? Em que ele revela, a meu ver, não ter condição de continuar exercendo a presidência da instituição. Se concedeu autonomia ao Banco Central no sentido de contar com um mandato para o seu presidente descoincidente do mandato do presidente da República. A primeira questão que isso traz, a descoincidência de mandato, gera um déficit na soberania popular. O povo elege um governo para que ele desenvolva uma política econômica, né? Quer dizer, talvez seja o tema mais relevante que um governo tem numa democracia. E o fato de ter um presidente do Banco Central nomeado pela gestão anterior prejudica a realização dessa soberania popular. O segundo elemento importante, muito se cogita que isso daria autonomia para o Banco Central em relação às alterações da política, mas nada garante que não haja captura do Banco Central pelo mercado, que é o que nós observamos hoje. Muito se fala que deve se preservar a autonomia do Banco Central em relação à política, em relação ao Poder Executivo, ao Legislativo, mas tem que se falar que é muito mais relevante que haja autonomia do Banco Central em relação ao mercado, porque é esse mercado que ele tem que controlar e não ser por ele controlado, né? Portanto, eu acho que não apenas ele deveria ser afastado e acolhido o pedido do PT, como na realidade nós precisaríamos pensar em mudar o modelo. Talvez um modelo mais equilibrado, em que fosse dada alguma autonomia ao Banco Central, mas não ao ponto de superar a soberania popular. Portanto, seria a coincidência dos mandatos entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. O presidente eleito nomeia um presidente do Banco Central e ele tem estabilidade por um período, pode ter estabilidade por 2 anos, ser reconduzível por mais 2, né? Mas coincidentemente com o mandato do presidente da República. Do jeito que está hoje, um presidente com uma política econômica derrotada acaba mandando ou tendo espaços ainda no governo posterior. A ideia de que esses ministros, que esses presidentes do Banco Central, como esse atual, têm não partidarismo, isso está vendo que é mentira. O atual presidente do Banco Central já tem deixado claramente pública a sua postura a favor de Tarcísio, a favor de Bolsonaro, um aliado da extrema-direita que ele é. Portanto, uma pessoa absolutamente comprometida no plano ideológico, que nada tem de técnico ou independente.